Boa noite ou boa tarde. Boa tarde, quase boa noite. Boa noite também aos amigos internautas que acompanham o nosso trabalho e as nossas palestras públicas. Eu gostaria de começar falando em libertar-se da culpa sobre dois aspectos. Primeiro, é preciso ter clareza do que é a culpa. O que é mesmo o sentimento de culpa? É importante diferenciar a culpa da consciência do equívoco. São coisas bem distintas e que podem fazer muita diferença para aquele que deseja libertar-se. Libertar-se da culpa não é simplesmente, como muitas pessoas às vezes dizem, passe uma borracha, esqueça. É muito difícil esquecer algo que consome os nossos dias, que pesa na nossa consciência. E a culpa tem muitas conotações. A consciência do equívoco nos leva à transformação, nos leva à mudança de atitude, nos impulsiona dentro de um processo de evolução. A culpa, ao contrário, nos aprisiona, nos conduz a processos obsessivos complicados e é extremamente estagnante dentro do processo de evolução. Mas a gente tem que pensar o que leva, o que alimenta, o que está na raiz da culpa. O que está na raiz da culpa de alguém? O que nos faz pensar que nós podemos fazer o mal ao outro? O que alimenta este sentimento? Então, consciência de erro, consciência de equívoco cometido é diferente de culpa. Um liberta, o outro aprisiona. E quando nós sofremos por uma culpa, por sofrer sem nenhum tipo de mudança ou transformação, nós estamos sofrendo inutilmente, apenas atraindo obsessão. Então, libertar-se da culpa é um processo profundo de transformação e de reconhecimento de um equívoco cometido. O libertar-se da culpa não tem diretamente a ver com o outro. Não tem diretamente a ver com a atitude que você teve em relação ao outro. Mas é uma atitude interna, é um processo interno de reconhecimento de limites, de reconhecimento de falhas, de reconhecimento daqueles sentimentos que nós temos, embora não os quiséssemos ter. O reconhecimento e a consciência de equívoco está traduzida e muito bem traduzida na frase de Paulo de Tarso, que é uma dessas frases que, quando eu ouvi, eu gosto de anotar, eu tenho uma coleção de frases, são aquelas que você escuta e tem um poder. Algumas sessões de terapia, não é? Tem o poder de algumas sessões de terapia, algumas coisas que nós ouvimos. E ele disse assim: porque não faço todo o bem que quero e faço o mal que eu não quero. Porque não consigo fazer todo o bem que quero e faço o mal que eu não quero. Isso é um reconhecimento humilde de limites. Isso é um reconhecimento de aspectos sombrios, que mesmo quando nós não queremos, nos seguem por aí, porque a nossa sombra nos segue aonde quer que nós estejamos. Esse reconhecimento é a ponta de lança, o ponto fundamental para que a libertação da culpa ocorra. Porque arrastar a culpa significa, ao contrário do que talvez muitas pessoas pensem, uma atitude de arrogância diante da vida. Porque quando você reconhece um equívoco cometido, você busca desfazê-lo.
você busca uma atitude nova, você busca uma transformação. Quando você fica estagnado na culpa, é uma recusa de um reconhecimento, de uma consciência de um equívoco cometido, porque você é humano e falível. E nós somos criaturas que ainda estamos nos fazendo. Nós ainda não somos criaturas prontas. Nós estamos dentro desse processo de evolução espiritual, ainda nos construindo, nos constituindo. E erramos, nos equivocamos. Todo erro é fruto da nossa ignorância. Toda consciência de erro nos impulsiona para uma mudança de atitude, para uma transformação. Então, libertar-se da culpa não é um ato simplesmente superficial. Ele é revestido de uma complexidade. Aliás, como tudo que diz respeito aos espíritos imortais, ao espírito imortal que somos, tudo se reveste de uma complexidade. Existem histórias por trás de cada atitude nossa. Existem vivências e experiências por trás de cada atitude nossa. O que você é hoje é fruto de experiências vividas de encarnação em encarnação. A sua atitude hoje é fruto de uma série de experiências que você viveu com outras pessoas. E a sua atitude para com os outros também tem vínculos que não estão apenas assentados nesta encarnação. Então, compreender esta complexidade é fundamental para que você não seja simplista para libertar-se da culpa. Não queira que esse processo seja um processo, muitas vezes, de absolvição de terceiros. Às vezes a gente quer terceirizar, é na moda agora, e a gente quer terceirizar. A gente pede perdão a Deus como se nós o pudéssemos ofendê-lo. Não podemos. Toda dificuldade é com o auto-perdão. Toda dificuldade é com o reconhecimento desses limites. Às vezes queremos terceirizar. E algumas religiões prometem a absolvição de tudo aquilo que consome a nossa consciência, como se um terceiro pudesse nos libertar daquilo que a nossa consciência nos fustiga. Não é possível. Só você mesmo pode libertar-se dos grilhões que lhe prendem a culpa em relação a qualquer atitude que você tenha tido para com você mesmo e para com o outro. Porque, às vezes, o nosso sentimento de culpa é para conosco mesmo. Por coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer em relação à nossa própria vida. Então, não se acorrente à culpa. Encontre a chave para abrir esses grilhões dentro de você mesmo, compreendendo que todo equívoco nasce da nossa ignorância em relação a nós mesmos, em relação muitas vezes à nossa condição de espírito imortal. E quando eu digo ignorância em relação à nossa condição de espírito imortal em processo de evolução, portanto ainda não formados, eu estou falando de um nível muito mais profundo de consciência dessa imortalidade, desse processo. E não simplesmente de um conhecimento que faz parte do exercício intelectual. Você pode até dizer que é um espírito imortal. E você vive, age, sente como esse espírito imortal que você é. Como você se relaciona com os desafios que a vida lhe coloca. Você interpreta esses desafios como desafios numa perspectiva do ser imortal que você é, da sua longa história e da sua trajetória ao longo de tantas encarnações, ou você faz uma leitura simplista, muitas vezes extremamente rasa, daquilo que está ali acontecendo, da sua relação com o outro, da sua relação com você mesmo. Tudo que está ali acontecendo é um encadeamento. A vida ocorre de forma encadeada. E quando eu digo a vida, eu não estou me referindo a esta encarnação. Eu estou me referindo à vida como um contínuo, das diversas experiências vividas no passado. E muitas vezes as nossas atitudes para com alguém nesta encarnação
tem sua gênese, seu início em encarnações pretéritas, às vezes até remotas, e não exatamente a imediatamente anterior a essa. Então, existem razões para que as pessoas tenham as atitudes que têm. Nunca analise uma atitude sua ou de outro de forma simplista. Sempre analise na perspectiva de qual é o significado maior e que questões estão envolvidas naquela relação. Todas as vezes que alguém me conta uma história, me conta um caso, ou no consultório, ou em palestras, ou que eu leio ou assisto, embora eu evite assistir todo tipo de situação, de dor, de sofrimento que eu não possa ajudar. Não me conte. Já mando logo, desligue isso, não quero ler, não quero saber, e nem venho me contar, porque as pessoas gostam. Eu não sei que prazer é esse de ficar assistindo a miséria alheia, a dor alheia, o sofrimento alheio, quando você não pode fazer nada. Se eu puder fazer alguma coisa, me conte. Se você achar que eu possa ajudar, me conte. Mas se eu não puder fazer nada, se eu não posso fazer nada por alguém que está num sofrimento lá bem longe de mim, que eu não posso fazer absolutamente nada, a não ser orar, né? Que a gente sempre pode orar. Mas esse tipo de informação nos contamina. Nós nos enchemos hoje de informações que são adoecedoras, que estão na gênese de processos de adoecimento. E nós acabamos formando uma psicosfera extremamente doentia, pesada, pessimista, de tristeza, e começamos a achar que tudo está obscuro, que tudo está ruim, que está péssimo. Não, nós estamos no nosso melhor momento. Por incrível que pareça, em que pese todas as dificuldades e desafios que enfrentamos no Brasil, fora do Brasil, em que pese todos os desafios, a humanidade caminha para o progresso. A humanidade caminha de forma sempre num crescente contínuo. Estamos indo sempre para cima, numa perspectiva de evolução. Temos retrocessos? Temos, mas nunca para o ponto anterior. Sempre para frente. Essa é a história da humanidade. É esse desdobramento da nossa busca de encontro com o sagrado que há em nós, com o divino que há em nós. Então, não nos contaminemos com situações pesadas. Mas quando eu fico sabendo de alguma história, eu sempre procuro analisar, e às vezes as pessoas perguntam, e sempre que alguém me conta algo, eu paro para pensar, para refletir em profundidade sobre aquilo que a pessoa está me contando, numa perspectiva. E a primeira pergunta que eu me faço é: que história é que envolve essas almas, esses espíritos? Que desdobramento é esse? Que significado isso tem? E muitas vezes tem um significado de um aprendizado individual, e quando são questões que atingem o coletivo, tem um significado também numa perspectiva coletiva. Então, não analise os seus atos de uma forma simplista. E não fique sentada, aguardando que o Deus Todo-Poderoso venha perdoar você porque você fez isso ou aquilo. Não importa o que você fez. O pecado não existe. O que existe é a ignorância. E a ignorância não é para ser condenada. A ignorância é para ser esclarecida. Toda ignorância é para ser esclarecida e não condenada, não julgada. Então, você não tenha esse peso. Não se coloque ou não coloque sobre os seus ombros este peso pelos atos que você cometeu. Mas tenha a coragem de enfrentar os seus limites, de enfrentar as suas questões sombrias. Reconheça o que conduziu você realmente a ter aquela atitude, a tomar aquela decisão, ou fazer aquilo que você não confessa a ninguém, muitas vezes nem ao terapeuta, que está guardado dentro de você. A confissão é uma coisa importante em relação à culpa. Não que necessariamente você tenha que confessar à pessoa que você fez isso ou aquilo,
mas às vezes é uma cartaz e você poder chegar para alguém e falar sobre aquilo que lhe consome, aquilo que lhe corrói. Porque quando nós vamos elaborar para falar para alguém algo sobre nós, algo da nossa intimidade, neste processo de elaboração para verbalizar, a fim de que o outro compreenda, nós chegamos a muitas conclusões e muitas vezes resolvemos muitas coisas. Esse é o princípio do processo de terapia. É a capacidade que você tem de organizar o que você está sentindo e tentar fazer com que o outro compreenda aquilo que você está sentindo. Quando esse outro não está numa posição e numa postura de lhe julgar, de dizer o que é certo e o que é errado. E quem de nós pode dizer o que é certo e o que é errado? Aquele que nunca cometeu um equívoco, que atire a primeira pedra. Foi assim que Jesus fez com a mulher adúltera, quando todos queriam apedrejá-la, e ele disse: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E eu pergunto, aquele que nunca se equivocou, será que existe algum ser humano que tenha conduzido a vida de maneira tal que não tem guardado na sua memória nenhum ato, nenhuma atitude que gostaria de ter feito diferente, que hoje faria diferente? Mas esse reconhecimento não é para nos aprisionar ao passado. Não é para que você se sinta alguém que não tem solução. Não é para que você se sinta inferiorizado ou a pior das criaturas. Não, é para que você reconheça os seus limites. E é muito bonito quando isso acontece. Quando um ser humano aceita os seus limites, reconhece que se equivocou e muda de atitude a partir daí. Esse reconhecimento, porque desfazer o mal que fizemos, nós sempre vamos ter oportunidade. A vida nos oportuniza inúmeras vezes. Muitas vezes não necessariamente com a mesma pessoa, mas a vida está sempre nos oportunizando. Sempre nos oportunizando que possamos mudar de atitude. Não só nessa encarnação, mas você tem muitas encarnações para consertar e corrigir. O mais importante é este processo interno de reconhecimento. Senão, na próxima encarnação, você pode cometer o mesmo equívoco. E a culpa que você ficou amargurando, essa encarnação inteira não resolveu absolutamente nada. Mas esse reconhecimento consciente, que eu chamo de ressaca moral, já tiveram ressaca moral? Você faz algo ou diz algo que depois você diz, poxa, não era por aí. Não era isso. Não era isso que eu realmente queria ter feito, ou que eu poderia ter feito. Mas esse é um exercício íntimo, extremamente importante. E essa ressaca moral, essa dor que fica muitas vezes no peito por algum tempo, é importante que seja acolhida. Não queira se livrar dela com pílulas, com subterfúgios, ou com penitências. Tem gente que promete coisas. Promete, vou não sei para onde, vou parar de beber até não sei que dia. E não é para sempre não, viu? Até não sei que dia. Eu conheço um casal que fez a promessa, vou ficar sem beber até a Semana Santa. Olha que promessa. Não foi até para sempre, não. Foi até a Semana Santa, 2 meses. Eu digo, massa. Como se nós pudéssemos barganhar com Deus. Pense que ousadia, nós achamos que temos algo a oferecer a Ele para que Ele nos absolva de algo que nós fizemos e que estamos arrependidos de termos feito. Não, o que Ele vai lhe dar é a oportunidade de fazer diferente. Esse é o maior presente que Deus nos dá. A oportunidade de fazer diferente. Se você não criou bem um filho nesta encarnação, você pode, a partir do momento em que você tem consciência disso, você pode ajudar outras pessoas. Ajudar outras pessoas a crescerem desde já, não precisa esperar a próxima encarnação. Existem muitas crianças precisando de pais, existem muitos adultos precisando de apoio, muitas pessoas imaturas precisando do nosso apoio, então nós vamos mudar a nossa atitude desde já. E aquele filho querido que você não conseguiu conduzir, vocês terão outras e outras oportunidades para que você possa fazer diferente. Mas se você não faz esse reconhecimento dos equívocos, se você não tem a coragem de suportar essa dor, de saber que se equivocou, você vai continuar errando nas encarnações seguintes. O reconhecimento é o passo inicial para a transformação. Porque
todo equívoco reconhecido nos conduz a uma transformação. E essa transformação nos conduz a uma mudança de atitude, a uma forma de enxergar a vida diferente. O abalo das nossas verdades e dos nossos valores, por mais difícil e doloroso, por mais que ameace nos desequilibrar, e muitas vezes, por momentos, nos desequilibram, são convites a essa transformação, são convites à mudança, são convites para que você possa segurar o seu destino sobre as suas mãos, para que você possa segurar as rédeas desse cavalo bravo que é a vida em suas mãos. Porque a sua vida, as suas escolhas estão sempre em suas mãos. Não espere que Deus, os espíritos, ou quem quer que sejam os espíritos evoluídos, que eles venham simplesmente lhe absolver. É você que precisa fazer esse exercício interno de reconhecimento, de auto-perdão e, consequentemente, de auto-libertação. Fez? Está feito. Faça diferente a partir de agora. Não fique remoendo a culpa. Aliás, eu não aceito nem que a pessoa que porventura eu tenha vida para prejudicar fique apertando a minha mente, apertando o meu juízo. Não. Se eu reconheço para a pessoa. Mas se ficar apertando meu juízo, diga, já fiz. Se você puder compreender e perdoar, ótimo. Se não puder, vá se tratar. Porque eu estou me tratando. Porque eu não posso ficar também escravo. Aliás, esse é a porta de abertura da obsessão. Porque a culpa é uma porta de abertura para que o outro fique apertando a sua mente. O desencarnado fique apertando a sua mente. E uma vez, eu me lembro, lá no Joana de Ângeles, estava tendo um grande trabalho de desobsessão dos trabalhadores da casa. Ó, vocês não querem nem saber como é trabalho de desobsessão de trabalhador de centro espírita. Misericórdia. E eu me lembro que eu estava como doutrinadora e um espírito começou a falar comigo e me fazer uma série de acusações, porque você agora fica aqui tirando de boazinha, porque você fez isso, você aconteceu. Mas eu não me intimidei, não. E as pessoas brincaram que disse que eu fiquei com o dedo assim na cara do espírito. Eu nem percebi, mas eu fiz. Eu disse assim, ok, eu já fiz, mas eu estou aqui tentando melhorar. E você que fica aí atrapalhando a vida dos outros? Por que você está me dizendo isso? Porque espíritos são pessoas. A gente precisa conversar com eles e não ficar... Né? Então, por quê? Porque você não deve também ficar aceitando que o outro fique pisando e reprisando um fato que você já reconheceu que se equivocou. Já reconheceu? Mude de atitude. Mude de atitude. Faça diferente a partir de agora. Para que você vai ficar amarrado numa culpa que não vai lhe levar a lugar nenhum, a não ser um beco sem saída e a processos obsessivos, tanto de desencarnados quanto de encarnado para encarnado. Então, esse momento de transformação é que liberta da culpa. É esse momento de clareza, é esse momento de tomada de consciência, de limites, porque nós temos aspectos sombrios, sim. E muitas vezes as nossas atitudes são atitudes que por fora nós fazemos um discurso, mas por dentro a verdade é que o nosso movimento é contrário àquilo que a gente está dizendo. O verdadeiro sentimento que muitas vezes nos move a prejudicar o outro não é o que a gente está discursando. São outras questões internas e o reconhecimento dessas outras questões é que nós precisamos ter a coragem de fazer. Para isso, precisamos também reconhecer a luz em nós. Porque a dificuldade que determinadas pessoas têm de reconhecer suas inferioridades é porque não conseguem reconhecer as suas superioridades, as suas virtudes. Entendam superioridades não como superioridade de uma pessoa em relação à outra, mas as suas virtudes. É preciso que você enxergue a luz. Porque se você não enxergar a luz, você não suporta. É pesado demais reconhecer a sombra. Então reconheça esse jogo de luz e sombras que constitui o espírito. Nesse momento nós ainda estamos neste movimento. Erramos e acertamos, mas ascendemos sempre. Nós não estamos retroagindo.
A humanidade está no seu melhor momento. Saia da psicosfera do negativismo, do derrotismo. Saia da psicosfera de que, meu Deus do céu, outro dia a pessoa me ligou, Isabel, você já está armazenando alimentos. Eu digo, que loucura é essa? Saia disso. Que loucura é essa? Vamos mudar a nossa psicosfera. Todos os problemas criados pelos seres humanos também serão solucionados por nós. Nós criamos e nós temos inteligência suficiente, além de não estarmos sozinhos. Estamos sendo conduzidos também, desde os primórdios da humanidade, desde que estivemos nas cavernas, que Jesus e os seus engenheiros, os seus construtores, responsáveis pelo planeta Terra, estão ao nosso lado, nos auxiliando, fazendo encarnar aqui espíritos de alto padrão vibratório, às vezes uma pleiade inteira de espíritos, para nos auxiliar, para nos trazer luz, nos trazer clareza, para melhorar a nossa psicosfera e assim melhorar a frequência vibratória do planeta Terra. Então, não se fixe no negativismo, não se fixe na culpa. Se liberte, fiz, agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou fazer, fiz por ignorância, fiz porque não tinha consciência do mal que estava causando a mim mesmo. Porque nós não temos o poder de fazer o mal ao outro. Todo mal que você faz a alguém é um mal que você está fazendo a si mesmo. Então é a nossa ignorância deste processo que nos conduz a atingir o outro com algo que nós acreditamos que somos capazes de atingir. Então, tome para si as rédeas da sua vida e não permita que a culpa deixe você estagnado. Porque nós somos criaturas que ainda estamos nos formando e a nossa sombra, ela sempre insiste em vir quando nós estamos em busca de luz. E para isso, eu escrevi um poema sobre a sombra que eu trouxe para compartilhar com vocês. O poema diz assim: olhando o céu escuro, minha alma vibra e se debate, em busca da luz do entendimento. A escuridão do alto funde-se com a escuridão interna, e me debato na sombra, que temem surgir quanto mais eu vou ao encontro da luz. Então, esse esforço que nós precisamos fazer, se estamos em busca de luz, se estamos em busca de autoiluminação, se estamos em busca de transformação, se estamos em busca de crescimento, os desafios vão acontecer. Os equívocos, as escorregadas, nós vamos dar, porque somos seres ainda da incompletude, somos criaturas ainda da falta. Estamos ainda em busca desse sentimento de inteireza que nós vamos alcançar à medida em que retornarmos ao ponto de inteira vinculação com o divino, com o sagrado. Quando nós alcançarmos esse sentimento, como disse André Luiz, de imersão no amor divino, como peixes no oceano, não seremos mais criaturas da falta. Conseguiremos desfrutar a felicidade de existir, a plenitude, a transcendência, a inteireza. E nós vamos alcançar isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Porque para isso fomos criados. Não fomos criados para o calvário, para a culpa, para a infelicidade. É a nossa infância espiritual, é a nossa ignorância. A ignorância que estamos pouco a pouco esclarecendo a cada encarnação, e desencarnados também continuamos o nosso processo de aprendizagem. E quanto mais vamos vivendo experiências, mais nós vamos nos capacitando para sentir e para resgatar esse vínculo com o Criador. E a partir deste sentimento de vinculação profunda com Deus, nenhuma culpa. Há um lugar em nós. Há um lugar para ouvir e falar com Deus. Descobrir este lugar não tem a ver com o externo. Não tem a ver com alguém que vai lhe conduzir. É um processo seu. Descubra esse lugar. Onde não existe dor, onde não existe sofrimento e onde não existe culpa.
onde existe mansuetude, calma, serenidade, sabedoria, compreensão, solidariedade, empatia, isso tudo está dentro de você. É preciso que façamos esse movimento e o reconhecimento consciente dos equívocos cometidos é fundamental para que possamos alcançar este lugar em nós. E a partir deste lugar, você pode perdoar a si mesmo e você pode compreender o outro. E aí sim você pode auxiliar aquele outro que você julga que fez o mal. Porque o mal, ele só se faz quando a vítima se sente vítima. O mal, quem valida o mal não é quem fez, é a vítima. Porque se você não agir como vítima, você neutraliza o mal que porventura tenho lhe feito. Ontem eu falava lá no Paulo Estevam, fazendo o lançamento do meu livro, e eu falava o seguinte, que em relação a relacionamentos amorosos, eu disse assim, vingue-se do outro sendo feliz. Ao invés de você aprisionar a sua vida, aquilo que o outro fez ou deixou de lhe fazer, ao invés de você ficar perseguindo e tentando provar que o outro errou com você, que você está certa, que você tem razão, vingue-se do outro sendo feliz. Abençoe a criatura, despache e cuide da sua vida, que é muito melhor e muito mais inteligente. Então não fique aprisionado ao equívoco. Reconheça a sombra, mas também reconheça a luz em você. É através dessa luz, é através desse processo de autoiluminação que nós vamos poder nos libertar. E para encerrar, eu trouxe um outro poema, está na hora, né? Quase. Só Jesus. Eu ia falar um bocado de coisa, ela não deixou, viu? Vou entregar logo. Ela chegou ali e disse que eu tinha que terminar em 35 minutos. É pouco para mim, né? Se deixar, eu falo 35 dias. É um poema de um poeta que passou a vida inteira nos manicômios. Porque achava que ele era louco. Mas o que é a loucura, afinal? Eu não sei se os loucos não somos nós, né? Eu gosto muito daquela música que diz assim, dizem que sou louco por pensar assim, mas louco é quem me diz e não é feliz. Não é feliz, eu sou feliz. E ele dizia assim, eu não sou eu sou alguém que caminha comigo, que permanece em silêncio quando estou falando, que perdoa e esquece quando estou irado, esbravejando, que segue sereno quando estou aflito, sofrendo, e que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu, sou alguém que caminha ao meu lado. Sou uma possibilidade de amor pleno. Sou uma possibilidade, uma abertura do ser para a plenitude. Eu não sou eu, sou uma promessa ainda não cumprida. Que a promessa de amor no coração de cada um de nós, colocada por Deus, possa ser cumprida. Obrigada. Obrigada, Isabel.